Suponha que você tenha R$1.000 e você vai emprestar esses R$1.000 para uma outra pessoa. Possivelmente você vai pedir que esse dinheiro que você emprestou seja devolvido com uma parcela adicional. Então, se você emprestou R$1.000, talvez você queira receber R$1.100 daqui 3 anos, supondo que essa pessoa vai devolver o dinheiro em 3 anos. Por que você pediria isso? Provavelmente porque você entende que hoje você não vai poder desfrutar desses R$1.000 que você está emprestando para outra pessoa. Isso se chama, de forma simplificada, custo de oportunidade perdida. Você empresta o dinheiro hoje e você não tem mais esse dinheiro disponível, mas você vai receber lá no futuro um pouco a mais do que você emprestou. Isso nada mais é do que o preço ou o custo de dinheiro, que ocorre no tempo. Por isso a gente diz que o dinheiro tem valor no tempo. Se eu emprestar um dinheiro hoje, ele não vai ser a mesma coisa amanhã, porque eu poderia pegar esse dinheiro e consumir, eu poderia utilizar esse dinheiro para investir em algo que gerasse mais renda para mim no futuro, então eu estou abrindo mão disso. Então, todas as situações em que se pretende comparar, somar ou subtrair quantias fora da mesma data ou mesma forma, devem levar os juros em consideração. Então, eu não posso, por exemplo, considerar que R$1.000 hoje é igual a R$1.000 daqui a 3 anos. E a gente vai entendendo mais o que é esse custo ou como que a gente chega nesse preço do dinheiro. Então, isso são os juros, é a remuneração pelo fator de produção. Vou imaginar o seguinte, o seu trabalho tem uma remuneração que é o meu salário. Se eu tenho uma terra e um imóvel e eu disponibilizo isso para alguém, eu tenho uma remuneração que é o aluguel. Se eu tenho capital, o dinheiro, e eu disponibilizo isso para alguém, eu tenho uma remuneração que são os juros, e é disso que a gente está falando. Então, juros é o preço do dinheiro. Se eu tenho, por exemplo, uma capacidade administrativa, eu consigo desenvolver um negócio próprio, esse negócio vai bem, então eu recebo o lucro dessa atividade empreendedora que eu estou tendo. Para todos esses fatores de produção e essas remunerações, o tempo é um fator importante, não só para juros, mas também para aluguel, salário e lucro, ou seja, à medida que o tempo vai transcorrendo, essas remunerações aqui elas vão ocorrendo, mas sempre há o dispêndio de algo, seja o trabalho, né? Eu estou despendendo o meu tempo, ou uma terra, um imóvel que eu tenho, ou um capital, ou uma capacidade administrativa na minha empresa. Então, brevemente sobre a evolução histórica do uso de juros, né? A cobrança foi considerada usura, ou seja, uma prática reprovável, por não estar relacionada a algum tipo de trabalho. Como a gente viu ali as distinções nos fatores de produção. O dinheiro, ele não é considerado uma mercadoria e por isso não pode ser objeto de comércio. Então esse é um entendimento que existe. Existem trechos específicos, por exemplo, das escrituras, reprovando o uso de juros. Mas, em geral, essas passagens associam juros e usura, né? O que seria a usura? Seria o excesso, a ganância. Então, é uma discussão presente ainda hoje, embora o emprego de juros é amplamente adotado aí no mundo ocidental para empréstimos, né? Bom, e aí você pode refletir sobre isso, aí, qual que é a sua opinião. Historicamente, nós temos no ambiente católico romano, até o Papa Alexandre VII, os juros eram considerados como uma prática condenável, e a partir de 1730, então, houve uma aprovação do uso de juros. No ambiente da Igreja Reformada, já em 1534, era permitida a cobrança de juros, e, por exemplo, como contraponto no mundo islâmico, o uso de juros é vedado. Embora a atividade de empréstimo exista, mas a remuneração ocorre de outras formas, como, por exemplo, participação em resultados. Então, não quer dizer que não existe um ambiente dinâmico financeiramente no mundo islâmico. Existe também, mas ocorre de outra forma do que no mundo ocidental. É interessante também fazer uma reflexão do ponto de vista de palavras que a gente usa, né?
Claro, existe um significado aí por trás da palavra juros, mas é interessante que na língua portuguesa essa palavra está associada a um compromisso assumido, né? Ou, por exemplo, você jurar alguma coisa, né? Seria uma semelhança dessa palavra, embora a raiz da palavra ela não venha desse significado, né? Hoje a gente encontra essa semelhança de palavra, né? Na língua inglesa e espanhola, a palavra é mais associada com interesse, né? Na língua inglesa, juros é interest, ou então, em espanhol, interesse. Aí, desculpe a minha pronúncia, que não são minhas línguas principais, né? Mas é interessante fazer essa distinção e a maneira, claro, como a gente interpreta e considera esses termos acaba determinando a nossa forma de pensar e agir no dia a dia com as nossas atividades relacionadas a finanças e economia. Então é interessante sim fazer essa reflexão. Quem quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo esse livro do Niall Ferguson, um historiador que vai explicar como se deu a ascensão do dinheiro e ele vai explicar também o uso de empréstimos, aplicação de juros. Então é mais uma perspectiva histórica, não é o foco aqui da nossa disciplina, mas se você tem interesse, é uma forma de conhecer um pouco mais essa perspectiva histórica, né? Existe um documentário que é o mesmo assunto do livro e ele está disponível aí em várias plataformas de vídeo na internet. Ficamos por aqui então, desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!